Bom, meu nome é Rogério, esse aqui é o canal Contrafluxo e nós vamos fazer uma análise do candidato Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Ele saiu de uma posição quase desconhecida para o primeiro lugar na intenção de votos, o que faz com que a gente pergunte qual o segredo da persuasão política que ele utiliza, e esse resultado tem levantado aí o questionamento de várias pessoas no sentido de que será que a gente está vendo o fim da direita, porque afinal de contas a direita ela é, discutiu, se rachou dentro desse processo todo, e aí eu acho que nós temos algumas contribuições nessa reflexão que merece a sua atenção até o final. Então, o Pablo Marçal, ele é isso, ele é um fenômeno político, né? E toda vez que alguém tenta construir algum rótulo, ele se esquiva e sai por um outro caminho. Alguns chamam ele, quando perguntaram para ele se ele era bolsonarista, se ele era de direita, se ele era de esquerda, né, qual era o posicionamento político dele, ele sempre procurava trazer novas palavras no seu lugar. Ele se colocava como governalista, contra o maquinismo, contra o esquerdismo, né? E aí, muitas vezes, isso fugia do controle dos seus entrevistadores e, com isso, ele conseguia dominar o discurso. Esse foi o grande encantamento que ele gerou nesse processo e que fez com que ele ascendesse nas intenções de voto. Então ele vem se tornando um fenômeno eleitoral, né, e ele tem atraído, inclusive, votos de direita e de esquerda. Né, e ele tem impactado profundamente na história política recente, porque ele tem saído dentro do quadrado aonde normalmente as pessoas colocavam. O jeito é de direita, o jeito é de esquerda, o jeito é extremista e por aí vai. Né? Mas então o que a gente aprende desse processo todo? Eu até poderia fazer aqui algumas reflexões que nos levam à questão da linguagem política e das narrativas. Né, que você pode, quando você pensa em persuasão, você pensa desde Aristóteles, né, e você pensa em Habermas, pensa em Said, pensa em um monte de autores que discutem esse tema com um grau de sofisticação que aqui não interessa. Né? Existe talvez um livro mais atual, onde George Lakoff ele vai falar sobre não pense em elefante. Né? Pense nos frames e nas estruturas que modelam o debate. Então, o que a gente percebe é que grande parte da nossa vida política ainda está presa no século XVIII, ainda está presa na Revolução Francesa. E o próprio Marçal ele admite isso. Ele diz o seguinte, que direita e esquerda foi alguma coisa que a esquerda rotulou à direita, porque no parlamento um sentava-se num lugar e outro em outros, os trabalhadores em um canto, os empresários em outros, mas por trás de empresários e trabalhadores haviam os nobres, que eram aqueles que realmente se beneficiavam do sistema, e que, no entanto, com esse discurso, você tinha um marketing poderoso em termos de publicidade política e que esse processo de rotulação e de condenação pública levou inclusive a Revolução Francesa ao seu ápice, porque ela conseguia manipular as pessoas e conseguia fazer com que depois houvesse uma perseguição a todos aqueles que se opunham àqueles valores que a Revolução Francesa pregava. E que aquela esquerda que chega ao poder, aqueles trabalhadores que chegam ao poder clamando por justiça social, acabam se tornando os maiores algozes, levando o terror
e a condenação de morte de tantos opositores quanto de opositores que supostamente estavam envolvidos numa contra-revolução, né? Porque eles começavam a ver inimigos até mesmo na sombra. Então foi uma forma de, durante da Revolução Francesa, de classificar os grupos que estavam ali presentes, e esse processo de manipulação levou a uma radicalização que foi promovida por uma esquerda que chega ao poder, mas que ela, ao mesmo tempo, ela vem como consequência gerar o terror e a morte, o assassinato de muitos opositores. Então aí vem a questão de que o Pablo Marçal ele vem se destacando nos debates eleitorais, né, sempre conseguindo chamar a atenção para si, descaracterizar os seus oponentes, desqualificar os seus oponentes, e aí a questão é, será que ele está manipulando? Como é que ele manipula a política a seu favor? E aí vem uma questão, nós somos o tempo todo manipulados. E nós somos manipulados pelas mídias tradicionais, nós somos manipulados pelo governo, pelo judiciário, pela família, né? E também até mesmo pelas redes sociais, por que não? Porque de qualquer forma, sempre alguém está trazendo argumentos para te convencer. E o que é importante? É você ter a capacidade de acessar essas informações, analisar e tirar a sua conclusão. Porque quando o jornalista faz uma pergunta, quando ele estabelece as regras do jogo, ele ali já está colocando uma direção. Quando não tem direção é o seguinte, todo mundo fala o que quer e todo mundo pensa o que quer. Isso não é ter regra. E aí cada um faz o que quer. Quando eu estabeleço regras, eu já começo a direcionar a conversa para uma direção. Então, todos nós somos influenciados, alguns se utilizam da autoridade da justiça, da autoridade do conhecimento científico, só que o conhecimento científico é aquele que diz que hoje que o café faz mal à saúde e daí mês seguinte ele vem com uma outra pesquisa dizendo que café faz bem para a saúde. Né? Então você tem aí uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos, você tem um monte de gente envolvida e na verdade o que você precisa ter é uma capacidade de discernimento dessas informações. Então o Pablo Marçal, a gente pode considerar que existem pessoas ingênuas na política? Não, todo mundo aqui é inteligente. Você que está me ouvindo é inteligente. E eu tenho um pouquinho de inteligência também. Eu também estou tentando te convencer de alguma coisa, mas eu tenho que ter a convicção de que você sabe também interpretar o que eu estou dizendo e também é capaz de chegar às suas próprias conclusões. Bom, isso acontece, por exemplo, quando a gente fala de reforma da Previdência. É uma coisa real? Existe um problema real? Existe. As pessoas estão envelhecendo? Sim. As pessoas estão... as pessoas que contribuem para o sistema é cada vez menor? Sim. Porém, aonde está o rombo na Previdência? Está no trabalhador comum que ganha um salário mínimo ou naquele funcionário que ganha 100 mil reais de aposentadoria? E quando a gente vai fazer a reforma da Previdência, a gente vai atingir essa pessoa pequenininha ou ela vai atingir essa pessoa que ganha um salário elevado? Então, ainda que todo mundo queira manipular, ainda que todo mundo também, de alguma forma, tenha o direito e a liberdade de escolher aquilo que prefere, uma questão e qual é o seu lugar nisso tudo? Tudo bem, vai ter uma reforma da Previdência, supondo aqui numa hipótese, mas eu vou estar do lado que vai ser prejudicado ou eu vou estar do lado daquele que vai ser favorecido? Então, a nossa capacidade de discernimento ela tem que estar presente. Né? Então, quando o Marçal ele se desvia desses rótulos, né, ele compreende que quando você já tem toda uma realidade
construída nacionalmente e internacionalmente, que divide o mundo entre esquerda e direita, né? E aí você vai falar assim, menos um, mais um e zero, né? E aí você tem que estar inserido ali. Quando você se classifica e se você entra dentro dessa caixa, você já automaticamente vai assumir todos os benefícios e todos os malefícios que estão contidos naquela caixa, né? E de tudo aquilo que é dito sobre aquela caixa e de tudo aquilo que acontece naquela caixa. Porque quando você se diz de esquerda, a princípio você está ali na posição de mais um trabalhador que defende os trabalhadores a favor da desigualdade social e de um mundo mais justo. Só que aí, quando você vai olhar no mundo prático, o que você vê? Você vê que esses países que seguiram por esse caminho constituíram outras elites que chegaram ao poder. Então, por exemplo, eu posso não gostar das elites brasileiras, então eu vou até ser radical, mata todo mundo, né? Então tá bom. Mas aí quem chega ao poder? Uma outra elite. Então, e essa outra elite? É melhor ou pior que a anterior? Né? Então, quando você vai falar assim da Rússia, ela pode não ser os Estados Unidos. Então a gente deixa de ser servo dos Estados Unidos para nós tornarmos servos da Rússia ou servos da China. E aí aquele governo que eventualmente traz alguns benefícios à sociedade, também traz algumas regras, algum grau de escravização da sua sociedade, né? Então você pode dizer que o mundo árabe é um mundo que tem uma certa organização, mas também existe uma elite ali que está no poder e existe uma outra população que sustenta essa elite, né? Então, você simplesmente ser esquerda e direita não é suficiente, mas para a maior parte do jornalismo é mais fácil você considerar e classificar as pessoas dessa maneira. Um outro argumento que ele utiliza é, ao perguntarem a ele se ele seria um bolsonarista ou qual o político que ele inspira. E sempre que ele faz isso, ele também vai buscar exemplos bíblicos. Ele vai falar de Politeia, porque ele foge dessa classificação da Revolução Francesa que nós utilizamos até hoje como para analisar a nossa realidade. Só que ele vai falar assim, não, eu gosto de Salomão, eu gosto de José do Egito, eu gosto de Esther, né? Então ele vai buscar em pessoas que vêm antes da Revolução Francesa, e quando ele pensa na democracia, ele vai pensar na democracia que vem antes da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa é aquela que substitui uma sociedade monárquica, que substituiu por sua vez um Estado medieval, né? E que vai trazer uma ideia de democracia representativa, aonde você não tem um senhor feudal, você não tem um barão, você não tem um nobre, mas você tem um deputado, você tem um senador, que ele é um diferente em relação à sociedade. A princípio você poderia dizer, olha, é um cidadão igual a todos nós, porque qualquer um de nós podemos nos eleger. Porém, né, ele adquire um status diferenciado em função da sua posição política. Só que esse Estado que se constituiu, essa democracia que se constituiu, que fortaleceu o Estado moderno, né, em contraposição ao Estado medieval, ela continua a manter uma realidade de submissão, porque ninguém pode se insurgir contra o Estado, né? Então, a grande necessidade que a gente tem de superar essa narrativa, e é isso que ele faz, porque quando ele começa a falar em outros termos, a não ser, eu não sou direita nem esquerda, eu sou o Brasil, eu sou o povo.
Isso pode ser um simples argumento político, mas na verdade não é. O que ele está dizendo é que eu não vou ficar conversando com você como você conversa com todo mundo, esquerda e direita. Que lá na França é assim, o Trump é assado, então eu sou igual ao Trump, ou eu sou igual a algum político. Não, eu sou eu e você é você. Né? Então aí que a gente tem o que nós somos? Porque afinal de contas, se você for parar para pensar, direita e esquerda é apenas uma sinalização. Vai pela direita ou vai pela esquerda. O que significa esquerda-direita? Só uma direção, não significa nada. Se você falar assim, eu sou liberal, eu sou a favor da família, eu sou a favor do livre mercado, isso eu já estou dizendo alguma coisa. Simplesmente falar esquerda ou direita é só uma direção. Mas se eu falar, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor das liberdades civis, das liberdades individuais, então o que eu estou falando, eu acho que é mais fácil de você entender. Muito mais do que dizer que eu sou esquerda e direita. Eu sou um democrata, eu sou um liberal. Então, isso tem muito mais força e diz muito mais sobre mim do que... Agora, quando alguém me classifica como esquerda e direita, isso facilmente me leva a um julgamento. Ele é de direita, então ele come criancinha, e ele é de esquerda, então ele ama os pobres. E até que ponto que isso é verdade, até que ponto que isso é mentira? Essa é a questão. Então, o Marçal ele aponta no sentido de superar essa armadilha das palavras, essa armadilha dos conceitos que já não servem mais. Né? Então, qual é efetivamente a democracia que a gente quer? Né? É uma democracia ainda mais porque a gente vive numa sociedade de rede, uma sociedade pós-industrial. Né? Então, toda aquela democracia representativa, ela foi uma construção numa época histórica onde a gente não tinha meios de expressar as nossas opiniões. E hoje nós podemos ter uma democracia mais participativa, uma democracia mais direta, como era na Grécia Antiga, no sentido de participar da vida comum, né, do que no passado. Né? Então, a sociedade no século XX, no início do século XX, é a sociedade industrial, é a sociedade de massa. Né? Então, era uma realidade completamente diferente daquela realidade que nós vivemos hoje, de uma sociedade em rede. Né? Daquela sociedade que dividia entre capital e trabalho, mas que hoje você tem o capital presente na China, mas também tem o capital presente nos Estados Unidos, mas são interesses diferentes. E no Brasil há interesses diferentes, o capital rural, o capital industrial, o capital financeiro. Então você tem uma sociedade muito mais plural, né? Então isso nos leva a uma necessidade de abandonar por completo essa terminologia da Revolução Francesa, né? Porque ela já ajuda a nos julgar, já ajuda a nos classificar e nos ajuda a nos adestrar, a nos submeter a uma limitação. E o que hoje se coloca é o que a gente precisa fazer para ter uma sociedade mais justa. Né? Então, nós temos que construir novas identidades políticas. Né? Nós não precisamos ficar presos nesses rótulos tradicionais. Né? Então, o que nos define é muito mais aquilo que nós acreditamos. Né? Então, a gente não precisa ser bolsonarista. Né? Bolsonaro ele tem um papel importante no passado, no presente e tem até um papel importante no futuro. Né? As ideias são convergentes, mas ao mesmo tempo eu não preciso ser um, não preciso ser outro.
né? O que eu preciso é, acreditar em determinados valores que possam nos unir. E aí, quando eu me coloco como um democrata liberal, eu não sou de direita, eu sou um democrata liberal, você vai ter que procurar outras formas de me julgar do que simplesmente dizer que eu sou traidor, ou que eu sou aventureiro, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, porque você vai ter que me julgar por aquilo que eu estou pensando. Então, quando a gente quebra esse monopólio do discurso, quando a gente quebra esse monopólio da análise política, a gente está livre para pensar mais fora da caixa. Porque quando a gente pensa na liderança política, né, então a gente não precisa mais pensar de uma forma linear e bidimensional. O que é linear e bidimensional? É você de esquerda, direita ou então de centro. Você é Bolsonaro, Lula, ou você em cima do muro. E na verdade a política ela pode ser tridimensional. O que eu quero dizer com isso? É que podem surgir diferentes lideranças e cada liderança tem que conquistar o seu eleitor a partir das suas convicções, a partir dos seus valores, a partir das suas iniciativas. E o que você vai ter nessas lideranças é uma capacidade de articular e de promover o desenvolvimento aí de uma política. E aí é por isso que a terceira via ela nunca deu certo no Brasil. E nunca vai dar, porque não existe terceira via. No universo existe positivo ou negativo. Agora, só que a física quântica, para quem acredita nisso, você vai perceber que os quarks lá, que eles ficam toda hora pulando de um lado para o outro. Não por oportunismo, mas é porque a energia, ela se concentra, ela se canaliza numa pessoa. E essa pessoa é capaz de atrair eleitores, é capaz de atrair atenção para a sua personalidade, para as suas propostas. E é essa capacidade que movimenta o mundo atual. Do contrário, você vai ter que ficar na fila, esperando um morrer para você entrar no lugar. E aí o herdeiro, ele nunca é visto como autêntico ou verdadeiro, porque a transferência de voto ela nunca acontece 100%. Então daí que é importante liderança? Sim, claro que é. É importante transferir votos? Sim, é importante. Mas aí o que é importante também é o líder se levantar pelas suas convicções e crescer pelas suas ações. Né? E aí quando você vai ter... E hoje a direita ela é privilegiada porque ela tem várias lideranças realmente carismáticas, íntegras e combativas. Então não é anular um ou outro, mas é como que essas lideranças podem construir um trabalho em conjunto. Né? Então, uma das grandes erros que a gente tem cometido, na minha análise, é pensar que para a gente ter mudanças nós temos que radicalizar o debate. Às vezes é necessário sim ter algumas ações contundentes, bem específicas, porque o nó no Brasil está em alguns lugares que realmente são difíceis de desatar. E quebrar esses nós é quase uma revolução. Né? Tirar o ministro do STF é uma revolução. Mas existe também várias mudanças graduais que podem parecer ingênuas, mas que elas podem ter um impacto muito grande a longo prazo. E é por isso que, deixa eu me ver aqui, é por isso que se a gente for analisar historicamente o que aconteceu no Brasil,
é que uns 40 anos atrás, a maioria dessas lideranças tinham 30 anos, Lula, Fernando Henrique, essa turma lá atrás, né, tinha 30, 40 anos, é, eles chegam, eles passam várias eleições construindo o PT e eles começam a trabalhar e sem fazer alianças com ninguém. E quando eles começam a chegar no poder, eles começam a se articular com o Centrão e eles começam a usar essa máquina para levar o governo, né, na sua maioria, para o campo da esquerda. Então, depois de 20 anos no poder, o PT conseguiu nomear desembargadores, conseguiu nomear ministros, conseguiu nomear generais, conseguiu nomear todo mundo, o que hoje a direita tem uma atitude ingênua de pensar que vai mudar isso de uma hora para outra é simplesmente impossível. Mas eu até tenho visto o próprio Nicolas falando que nós estamos agora numa maratona. E de fato é isso. Porque o Centrão ele é extremamente prejudicial, só que o Centrão ele precisa do quê? De voto. E por que o Centrão sobreviveu? Porque ele se uniu ao Lula, que era alguém que trazia votos e que pôde manter eles no poder durante todo esse tempo. Então, o que a gente precisa hoje é construir uma nova direita, né, que talvez até no primeiro momento consiga blindar um partido para levar as suas propostas e seus candidatos, né, porque eles são carismáticos, eles têm tempo de amadurecimento, eles vão virar prefeitos, vão virar governadores, vão virar presidentes. E na medida em que a gente for levando essas pessoas ao poder, nós vamos levando novos desembargadores, novos ministros, novos generais, e você vai começar a um processo de reconduzir o Brasil a um caminho de mais pacificação e de mais tranquilidade, de mais democracia. Mas aí a gente precisa realmente, inclusive, algumas outras reflexões, que é o que são os jovens contra os velhos. É uma geração velha que é dona do tabuleiro, né, e uma geração nova que é capaz de construir um caminho novo. E eu acho que essa geração mais nova, ela surge com poder, com confiança de levar essas propostas de uma forma mais consequente, de uma forma um pouco mais coerente e que com um poder de trazer um resultado e um benefício para o Brasil muito maior. Então, por isso que eu digo que nós devemos... qual é o código secreto do Pablo Marçal? É que ele abandonou a Revolução Francesa. Ele abandonou a esquerda e a direita, que já é uma forma pré-definida de manipular o discurso político, que é uma maneira pré-definida para julgar a índole das pessoas. E aí ele começa a falar assim, não, mas democracia é aquilo lá. E o que eu sou é aquilo lá atrás. Eu sou a favor do povo no poder, né? Eu sou a favor do bem, sou a favor da família, sou a favor do livre mercado, né? Então, a gente... E aí, eu sou de direita? Não. Nós não podemos ser de direita. Nós temos que negar essa condição de direita e nós devemos falar assim, não, nós somos democratas liberais, né? Ou se alguém quiser falar assim, não, mas eu sou um conservador. Conservador não é a mesma coisa de democrata liberal, tem pontos em comum, mas tudo bem, né? Se você se considera mais conservador, ótimo. Se você se considera democrata liberal, também tá bom, tá próximo, né? Isso faz com que você esteja com que a nossa comunicação seja mais direta e há uma dificuldade do opositor em julgar
a pessoa. Então nós temos que levar essa disputa política a uma disputa pela linguagem. Da mesma forma como o tempo inteiro eles classificam assim, fascistas. As pessoas nem sabem o que é fascismo. Eles classificam como direita radical. Eles nem sabem o que é direita radical. Mas ninguém quer explicar, e é difícil explicar e é difícil dizer que eu não sou. Porque é um jogo de palavras que você vai levar meia hora para tentar explicar alguma coisa. Então você tem que dizer, não, eu não sou nada disso. O que eu sou é isso, é outra coisa. Então aqui é uma contribuição, eu não sei se não está nem no modelo viral, mas vamos em frente. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscrevam. E aí eu tenho aqui também umas outras reflexões que eu poderia fazer no próximo vídeo. Obrigado.